A ira de Deus. A ira de Deus. Deus se ira. Deus tem uma ira reservada para fazer juízo nesta terra. E você entende um pouquinho disso, numa escala menor, todos nós entendemos essa ira de Deus, porque nós também sentimos dentro de nós uma sede de justiça, uma sede e fome de justiça, que todos nós ansiamos que seja feita neste mundo. Pois quando olhamos as coisas erradas, sendo chamadas de certas e as certas de erradas, quando vemos as injustiças prevalecerem neste mundo, dentro de nós há um grito, há um clamor, uma inquietação que diz: isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim, não é justo, meu Deus. Não é justo que o Senhor não vai corrigir isso, que isso vai ficar por isso mesmo, não é verdade? Todos nós sentimos essa ira, essa sede e fome de justiça, que vem de Deus. Como Ele nos criou à sua imagem e semelhança, assim como nós sentimos também ira e fome e sede de justiça, Ele também. Ele também. Aí é que está o grande problema para nós, porque se você quer a justiça de Deus neste mundo, então você vai sofrer um pouco dela também. Ela vai respingar em você, a não ser que você tenha resolvido isso antes. Mas vamos falar um pouquinho mais da ira de Deus. Lá na palavra de Colossenses 3:6, fala que a ira de Deus vem sobre algumas pessoas e por alguns motivos e razões. Diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, matar as nossas vontades, desejos que são contrários a Deus e contrários a nós mesmos, contrários ao nosso próximo. Porque você sabe que nós temos vontades boas e vontades ruins. E as ruins nós temos que mortificar, matar dentro da gente. É o que ele está falando aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, quer dizer, o corpo. A fornicação, que é a prática sexual desenfreada, fora do casamento. A impureza, toda sujeira, tudo que é sujo, tudo que é vil, tudo que polui a mente, a boa consciência. E são inúmeras coisas que fazem isso conosco, não é? Quantas vezes você se pega, ou já se pegou, não sei se a sua consciência ainda acusa isso, porque depois de um tempo a pessoa fica com a consciência cauterizada, mas em algum momento, no início pelo menos, você fazia certas coisas e a sua consciência pesava. Isso não está certo. Por quê? Aquilo era impureza, aquilo era sujeira. Você não deveria trazer aquilo para a sua vida. Deus deu essa bússola interna chamada consciência para que nós tivéssemos um senso de direção na vida e ninguém pudesse reclamar que não sabia. A afeição desordenada, as paixões, não é? Paixões desordenadas. Nós somos propensos a paixões, afeições desordenadas. Seja por pessoas, às vezes as pessoas tomam afeição por alguém. Você vê isso ao extremo, por exemplo, na questão dos stalkers, né? Stalkers são aquelas pessoas que ficam obcecadas por outra e ficam seguindo normalmente uma celebridade, um artista, uma pessoa famosa, uma pessoa pública, ela fica seguindo, perseguindo aquela pessoa. Quer dizer, uma afeição desordenada. Você diz assim: não, mas eu não sou isso, eu não sou um stalker, eu estou falando de um extremo. Mas existem outros tipos de afeição desordenada. São pessoas que perdem o controle das suas paixões, o controle dos seus sentimentos, dos seus gostos, e passam a viver em função daquilo. Há quem faça isso em função de uma profissão, de um esporte, de um ídolo, do seu corpo, não é? Quantas pessoas
tomam uma afeição desordenada pela sua própria aparência, a sua própria beleza, ficam obcecadas com o seu corpo e querem, por todas as formas, uma perfeição física. Não importa se é por horas e horas na academia, por tomar certos remédios, se é por cirurgia plástica, não importa. Elas são obcecadas pela sua própria beleza. E assim por diante. Então, existem afeições desordenadas para todos os gostos, por dinheiro, por fama e assim por diante. Então, afeição desordenada, impureza, fornicação, a vil concupiscência. Concupiscência é o desejo. Desejo vil. O vil quer dizer sem valor, chulo. O que é o contrário da virtude. É vil. É algo que você não deve valorizar. Você não deve dar importância a desejos dentro da gente que a gente tem que fazer o que com eles? Jogar fora. Há pensamentos que vêm à nossa mente, pensamentos que vêm ao nosso coração, são vis. São coisas que, por exemplo, nós não queremos que ninguém faça conosco. Você não quer que ninguém faça aquilo com você. Então, se você não quer para você, você não deve desejar você fazer por outro, contra outro. Há desejos que surgem em nós que nós precisamos jogá-los fora. Como o lixo que você tem em casa, você joga fora e põe lá na calçada para o lixeiro levar. Assim também, todos os dias, você tem que fazer essa higienização mental. Jogar fora esses desejos vis que aparecem na sua cabeça. Desejos que não cabem nem falar aqui. Pensamentos que não cabem nem a gente mencionar. Nem é bom você falar. Quanto menos você pensar neles, melhor. A melhor atitude, estratégia com respeito a esses desejos vis é você rebatê-los da sua cabeça e jogá-los no cesto de lixo da sua mente. Sai fora, não quero pensar nisso, não vou pensar nisso. Está amarrado e segue em frente. Muda de canal, pensa em outra coisa. São os desejos vis. Veja, essa lista aqui, lembrando, são coisas que atraem a ira de Deus. Então eu estou dizendo para você como você deve evitar que a ira de Deus caia sobre você. Vil concupiscência, a avareza, que é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. A obsessão por riqueza, por ter dinheiro, especialmente o dinheiro que não é fruto do trabalho, mas também pode ser por fruto do trabalho. É avareza de forma geral, mas normalmente a pessoa avarenta, ela suspende os princípios, as regras, e se ela puder tirar vantagem de alguém e roubar, não é? Roubar, ela vai. E aí que nascem os golpistas, os estelionatários, os ladrões. São muitos ladrões que roubam, e roubam não só o outro ser humano, o seu próximo, roubam o governo, roubam a Deus, até mesmo a Deus. Nem Deus escapa. Sabia? Sabia que nem Deus escapa dos ladrões? Ele mesmo diz lá na sua palavra, roubará o homem a Deus? Pois é um absurdo, não é? Ele faz uma pergunta que a resposta só pode ser, pelo amor de Deus, não, nunca, jamais. Roubar a Deus, jamais. Pois é, essa deveria ser a atitude, mas ele mesmo responde, todavia vós me roubais. Vós me roubais quando vocês retêm o que é meu, as primícias, a minha honra. Então, o roubo é o fruto dessa avareza que muitas pessoas mantêm dentro de si. E então, por esta avareza, elas enganam, elas mentem, elas arrumam esquemas, formas de tirar vantagem, alguns trocados a mais, algum dinheiro a mais. É o empresário, é o dono do negócio que diminui a qualidade dos seus produtos para ganhar um pouquinho mais, uma margem maior em cima dos seus clientes. O cliente paga lebre e leva gato, não é? Não é isso que acontece? Da mesma forma,
O funcionário também está lá roubando o patrão, roubando, ficando horas no banheiro, sem trabalhar, apresenta atestado falso, enrola, rouba o cliente do patrão, aprende a fazer o trabalho na empresa, a empresa ensina o funcionário vai lá, aprende o trabalho, depois sai da empresa, rouba os clientes do patrão e vai abrir a empresa dele, não é isso? Não é isso que acontece nesse mundo? Não é a norma, o natural, e ainda se chamam de espertos? Pois é, tá aqui, a avareza, que é idolatria, ele diz. Ele chama a avareza de idolatria. Por quê? Porque o Deus dessas pessoas é Mamon. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. Então, ele conclui aqui, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, aqueles que não se importam com o Pai, com Deus, com nada. São descrentes, desafiam, tentam, provocam a Deus, a ira de Deus, e pagam caro. Pagam caro. Às vezes você não entende certas coisas que acontecem com certas pessoas. Você não entende, mas Deus entende. Deus entende. Aquela pessoa plantou e ela colheu a ira de Deus sobre a sua vida. Para que nós não soframos a ira de Deus, nós precisamos temer a Ele, ter temor, obediência e crer com esse temor e obediência, não só de boca, como está escrito lá no Evangelho de João: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crer no Filho, crer em Jesus, não é crer igual o diabo crê, não. Crer em Jesus é crer com temor e tremor, com obediência à sua palavra. Porque se você não teme aquele que foi sacrificado pela sua salvação, não tem mais esperança para você. Não existe mais nada. Deus não vai fazer nada mais do que ele já fez por você, além do sacrifício do próprio filho dele. E se você pisa em cima do sacrifício do filho, não resta mais nada para você a não ser a ira de Deus. E o que eu posso dizer para você, se você quiser tentar provar, testar a ira de Deus, é boa sorte, porque você vai achar o azar na certa. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.